Boa noite, senhoras e senhores. Então vamos à nossa apresentação do trabalho de conclusão de curso Fundação Universidade Federal do Rio Grande, produção textual, tema Importância da produção textual na escola, por esse aluno Gilberto Machado, orientado pelo professor Dr. Oscar Brizolar. Delimitação do nosso tema. O trabalho ele inicia enfatizando a importância da produção textual na vida humana, pois tudo é texto. O texto ele é a vida. E o texto ele relata de forma física toda a forma de comunicação do ser humano. E o contexto de produção textual, com coesão, com coerência, é um trabalho também que realizamos com os teóricos como Irandé Antunes, como Kusch, como Travalha, que relatam muito bem toda essa questão, como fazer um texto com coesão e com coerência, ou seja, falar, escrever numa mesma linha do início ao seu final. E isso, é claro, como nós, como docentes, devemos relatar e passar para os nossos alunos em sala de aula. Todo texto ele tem um público leitor, um consumidor, ou seja, se ele é um texto comercial, ele dirige-se a um público que vai comprar um produto, ele tem que convencer um público que vai comprar um bom produto, que ele vai suprir as necessidades. O texto, para o consumidor, para o leitor, ele é o quê? Ele é um texto, para ser um bom texto atrativo, ele tem que suprir uma necessidade de quem vai ler, seja o texto jornalístico, o texto comercial, enfim, o texto acadêmico, sempre haverá um público leitor, um público consumidor que vai querer suprir uma necessidade com esse texto. Pois o texto ele é vida, ele é comunicação humana. Toda a comunicação humana ela tem o texto, desde os primeiros povos, os primeiros registros, não é, da língua humana, eles vêm com textos, os hieróglifos, todas as mensagens, também através de símbolos e tudo que representa o texto. O texto, ele é vida, é comunicação humana. E produzir um texto, ele depende de léxico. Ele depende do conhecimento da língua e muitas leituras prévias do conhecimento de mundo. O que é esse conhecimento de mundo? Ora, o que devemos, como docentes, aplicar para que os alunos tenham e adquiram esse conhecimento de mundo? Pesquisa, assistir, ver telejornais, jornais, ouvir o noticiário em rádio, ler os jornais, não só ficar baseado em redes sociais. Mas isso nós trataremos logo mais adiante. E a importância de criar esse lexo e para também construir um bom texto, ele terá, todo o texto tem a sua intertextualidade. A importância da intertextualidade vem de acordo com todo o léxico que a pessoa tem. Se ela vai ser um bom escritor, primeiramente, ela é um bom leitor. É um leitor que construiu através de outros textos. Um texto é o resultado de vários outros textos. E aquela pessoa que leu, aquela pessoa que ouviu, ela vai escrever esse texto nas diversas formas e nos diversos consumidores, para os diversos públicos leitores ao que ela vai fazer. E a gramática? Bom, a gramática ela tem uma importância muito grande na produção textual na sala de aula. Ela descreve, até de acordo com, resumindo uma definição, tanto da gramática normativa quanto da gramática descritiva, de acordo com Bechara, ele define que ela descreve o sistema linguístico e também ela recomenda como se deve falar e escrever na forma culta da língua, ou seja, nosso idioma pátrio, nossa língua mãe, nossa língua materna, e assim também por diante para as demais línguas, a gramática ela está presente. Então, mas ela não deve apenas nortear. Então, essa parte de que a construção textual ela deva ser apenas uma forma de ver como o aluno escreve. Ele deve escrever sim, ele deve conhecer sim a língua, conhecer sim a gramática. Aí, até como textos que já lemos em nosso curso, Carlos Magno, por exemplo, Banho, por exemplo. Olha, escreve falando sobre essa importância, né? Ensinar o português para falantes da língua portuguesa. Por quê? Para ele ter isso que diz também Bechara sobre a definição da gramática, que descreve o sistema linguístico e também recomenda como se deve falar e como se deve escrever nessa forma culta. Mas não pode ser apenas o foco da produção textual. Apenas trechos e apenas a avaliação do professor não pode ser só em cima da gramática. Bom, a nossa metodologia do trabalho foi focado
em 2 pontos principais na pesquisa, principalmente pesquisa de campo, incluindo aí a experiência de estágio de língua portuguesa, com um trabalho voltado à construção textual e expressão oral. Neste trabalho, que durou 20 aulas, o professor assumiu o papel de mediador provocador, estímulo à pesquisa e debate que poderiam gerar textos, que nós já mencionamos inicialmente. Então, alunos, menos de 20 alunos de uma turma que eram assíduos, né, que estavam nas noites da aula da língua portuguesa, em sala de aula, uma turma de EJA, de ensino fundamental, noturno, esses menos de 20 alunos, produziram cerca de quase 80 textos em 20 aulas e apresentaram um trabalho de conclusão também da disciplina de uma forma muito criativa. Alunos totalmente alienados aos estudos, alunos que, além de terem todas as dificuldades, alunos, a grande maioria, ou todos com baixa renda, trabalhadores, passavam o dia todo no seu trabalho e iam à noite para a escola, para complementar, e muitos até de forma obrigatória, por conselho tutelar, questões de Bolsa Família e tal. Então eles não abriam a mochila em determinados momentos. Pois bem, muitos desses alunos, até com observação de professores regulares dessas turmas, acabaram debatendo. E com esse debate, com essa pesquisa que eles foram provocados pelo professor mediador no seu estágio, eles acabaram produzindo todos esses textos. Claro, alguns com um número, um poder ou uma riqueza menor ou maior, tudo dependendo daquilo que nós já falamos, o conhecimento de mundo, o lexo, a leitura, mas alguns sim produziram bons textos, alguns produziram excelentes textos, e tudo isso com temas de livre escolha, a grande maioria. Alguns sim foram temas que foram sugeridos, mas a grande maioria de livre escolha, e deu resultado, e deu bons trabalhos e bons textos. Outro ponto do trabalho de pesquisa, com a maioria dos professores de escolas públicas da área de língua portuguesa da cidade, ele teve um objetivo principal, que era saber sobre a atividade da produção textual na escola. Como o aluno está entregando, o aluno gosta de ler, e principalmente depois ele gosta de escrever, ele produz bem, ele produz com coesão, ele produz com coerência. Pois bem, desses professores pesquisados, a maioria não retornou o e-mail. Foram mais de 10 professores, alguns contatos pessoalmente, mas mesmo assim receberam os e-mails com 5 questões, falando sobre o tema da redação, sobre o que eles entendiam pela redação ser o grande julgador da atualidade, os concursos, de Enem, concurso vestibular. Pois bem, desses professores, uma professora afirmou até pessoalmente que não aplica a produção textual por falta de tempo para uma correção adequada. Se é para corrigir de uma forma superficial, ela não corrige. E aí se pergunta o que é essa forma superficial, o que ela busca, o que o professor busca que o aluno escreva. É a gramática perfeita? É um tema coeso e coerente? Aí também é uma questão. 3 professoras retornaram os e-mails, uma delas da língua espanhola, falando que os alunos produzem dentro das suas limitações na língua espanhola alguns textos, mas todas acreditam na importância da produção textual. Concordam que a maioria dos alunos da educação básica não gosta de ler e não gosta de escrever. Os que gostam, escrevem bem, porque são bons leitores. E também encontram aí nesta escrita uma oportunidade de libertar-se e de expressar tudo o que tem, uma forma de liberdade. Produção textual na escola, de acordo com essa pesquisa com os professores da rede pública, os que tiveram aí o seu tempo para fazer a resposta às pesquisas, porque muitos responderam que não puderam, até de forma pessoal, porque tinham muitos alunos e muitas turmas. Isso acarretava muito trabalho e não lhes dava tempo para responder esse questionário. E a produção textual na escola, ela enfrenta novos desafios. A tecnologia, em alguns momentos, ela atrapalha, mas ela poderá ajudar, lógico, nessa forma da interatividade, como já falamos, como houve experiência no estágio também que fizemos. E a redação,
ela é a grande julgadora em concurso de vestibular e também de Enem. É um fato e tem que ser absorvido também e trabalhar nas formas da boa introdução, do desenvolvimento, da conclusão, nas normas. Muitos professores têm muitas formas, cada um tem a sua, de cobrar e de ensinar essas formas de redação. Ela tem que ser feita e o trabalho tem que ser feito. Apesar de docentes então acreditarem, como Faraco 2007, redação é produção de texto, é artificial, é pré-moldado, se esgotam na escola e atendem apenas a burocracia escolar, ou seja, fazer para receber a nota, para passar. Isso também é um fato que se concorda. Bom, os objetivos desse trabalho, de fazer essas pesquisas, foram de encontrar formas didáticas para poder auxiliar a melhoria da produção textual na escola. Exemplos como leituras de barraco e sacola literária, envolvendo comunidade, levando sacolas literárias, sacolas de livros para acampamentos, para comunidades, ou então levando sacolas de livro para encontros de clubes de mães, interior da cidade, deram certo para incluir a comunidade, para expandir esse gosto pela leitura, para que depois as pessoas também possam saber escrever, possam montar esse lexo mental para fazer essa escrita muito boa. A mediação do professor, olha só, é um debate sempre com temas diversos de interesse dos alunos, podendo gerar bons textos, assim como ocorreu na experiência de estágio. O gosto pela leitura e escrita, ela deve iniciar nos primeiros anos de vida. Primeiros anos de vida realmente, ou seja, desde os pais lendo para as crianças, e a ação do docente é a base de uma formação escolar. O professor é uma peça-chave e desde os primeiros anos, desde a alfabetização, quando aí o aluno, a criança, cai nas mãos do professor. O problema ele não pode estourar no ensino médio, como foi relatado nas pesquisas com as professoras, que chegam com os textos, alguns se escrevem, não têm condições de serem avaliados de boa forma, de forma correta, com boas notas. Então, os professores eles têm muitos alunos, então esse problema não pode chegar no ensino médio para que os professores resolvam isso. Tem que ser lá no início. A internet, ela tem que ser aliada na produção textual. Todos hoje escrevem nas redes sociais e não escrevem na forma culta da língua. Isso tem que ser também trabalhado em sala de aula. Fazer da internet aliada. Como? Com blogs, páginas em redes sociais, que devem ser usadas em alunos a partir do segundo ano do ensino fundamental. Voltamos a frisar, o problema não pode estourar no ensino médio, ele tem que começar a ser tratado lá no ensino fundamental. As nossas considerações finais é de que a língua, como já observamos, voltamos a fazer esse relato de que a língua é algo vivo, o texto é a forma física da língua, ele deve existir com treinamento, com repetição. A leitura, a produção textual devem ser repetidas por várias e várias vezes nas aulas de língua portuguesa. Os desafios eles ficam cada vez maiores e cabe ao professor transformar os desafios em bons resultados, ou seja, dar a devida importância à produção textual na escola. E é esse o nosso objetivo de realizar um trabalho de conclusão de curso na produção textual, porque a produção do texto ela tem vários fatores. E voltamos e frisamos para encerrar também nossa apresentação. O problema da produção textual, que tem uma suma importância na escola, ele deve começar a ser resolvido desde o mínimo o segundo ano, primeiro ano, segundo ano no máximo do ensino fundamental, para que se chegue lá no ensino médio, para que se chegue no grande julgador que é a redação do Enem, da redação dos concursos vestibulares, os demais concursos, então para que o aluno chegue com condições de fazer um texto com coesão, com coerência e levar aí uma linha de introdução, de desenvolvimento e de conclusão de forma correta e de forma sadia. Um abraço e obrigado a todos.